Se você ainda acredita que a vírgula é apenas um sinal de pausa para respirar, nesse vídeo você vai entender que não só nesse vídeo, mas numa série de vídeos você vai aprender aqui o uso da vírgula. Seja bem-vindo, você está no canal Lição de Casa, um canal, um espaço para você se aprofundar aí nas suas lições de casa. Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos de notificação. Vamos lá começar, porque esse assunto é bastante extenso e a gente precisa estudar com bastante carinho. Vamos começar aqui entendendo como a gente usa a vírgula. Estudar sobre o uso da vírgula é importante porque este é o sinal de pausa com mais função na língua portuguesa. Por isso, entender o seu uso é essencial. Por quê? Porque ele serve para nos ajudar a organizar as ideias, a transmitir as intenções, a mudar o sentido da frase e a indicar a entonação do falante. Então, é para isso que serve a vírgula e nós vamos ver com bastante detalhe sobre vamos começar entendendo que a vírgula serve para transmitir a intenção do falante e mudar o sentido da frase. Assim, a gente já começa do jeito certo. Quando a gente quer falar, quando a gente vai falar, que a gente quer manifestar a nossa intenção, a gente tem a expressão do rosto, o tom de voz. Quando uma pessoa não está presente, então, e na escrita não, na escrita você vai precisar usar os sinais. E a vírgula é, como a gente já comentou aqui, o sinal mais utilizado. Vamos lá. Quando você diz não quero sair, você está negando, alguém te convidou para sair e você está negando, não quero sair. Tá? Pronto. Mas quando você diz não quero sair, quando você quer dizer que você quer sair, você está negando uma coisa anterior que a pessoa afirmou, você fala, não, peraí, eu quero sair sim. Então você está dizendo aqui que você quer sair. Então você percebe aqui que muda o sentido da frase, a colocação da vírgula. Então, é muito importante você prestar atenção, em primeiro lugar, na intenção, na ideia da mensagem que você quer transmitir. Vamos aqui a mais um exemplo. Meu irmão Pedro chegou tarde. Quando você colocou esse nome entre vírgulas, você está querendo dizer o seguinte, olha, eu tenho 200 irmãos. Quem chegou tarde foi Pedro, certo? Então, você colocou o nome entre as vírgulas, especificando, dizendo quem foi que chegou tarde. Então, a sua intenção é especificar, é falar, a sua intenção, no caso, é dizer quem chegou tarde, de todos os irmãos que você tem. Mas quando você diz, meu irmão Pedro chegou tarde, isso significa que você só está querendo falar o nome do irmão, certo? E não está especificando nada aqui, certo? Então, aí, você vê que muda o sentido da frase. Quando você coloca eles entre vírgulas, você está especificando. Vamos aqui ver mais um exemplo de como a vírgula muda o sentido da frase e também reflete a intenção do falante. A vírgula, ela pode diminuir o dinheiro que está no seu bolso ou pode aumentar o dinheiro que está no seu bolso. Vamos aqui usar esse exemplo. Você tem R$343. Se você caminhar a vírgula para a esquerda, você vai ficar com 34,30 no bolso. Se você caminhar a vírgula que olha para a direita, você vai ficar com 3.430 no bolso. Isso aqui é muito usado na matemática, em expressões que você vai fazer contas aí com dinheiro ou com valores, certo? Com medidas também. É bom lembrar o seguinte, a vírgula para a esquerda diminui o valor e a vírgula para a direita aumenta o valor. Então, esse é outro ponto que você vê que, dependendo, muda o sentido da frase, dependendo da colocação aqui da vírgula. A vírgula aqui pode indicar gratidão, se a sua intenção é agradecer, ou pode indicar obrigação e posição, se a sua intenção é dizer que você está fazendo aquilo obrigado, e que aquilo que você está fazendo foi uma imposição. Isso depende da colocação da vírgula. Quando você diz, aceito, obrigada, alguém está te dando um pedaço de bolo e você fala, aceito, obrigado. Você está usando a vírgula. E aí, com vírgula, isso significa gratidão. Aceito, obrigada. Você está sendo obrigado a aceitar alguma coisa, certo? Então, dependendo da intenção da mensagem, você coloca a vírgula e isso muda o sentido da frase. Muda completamente o sentido.
E vamos ver aqui mais um exemplo. A vírgula, ela pode fazer heróis ou pode fazer vilões. Então, é preciso pensar na intenção para que você não erre aí na hora que você for escrever ou interpretar um texto. Então, vamos lá. Quando você diz isso só ele pode fazer, você está indicando que apenas aquela pessoa pode fazer. Quando você diz isso só ele pode fazer, você não está especificando quem é. Só ele pode fazer. Quem é esse ele? Qualquer ele fica bem mais genérico. Quando você quer especificar uma pessoa que vai fazer alguma coisa, indicar alguém especial ou uma situação especial, você vai usar aí a vírgula, e é isso que você precisa pensar na hora de construir a sua frase. Estou especificando alguém, uma ação, uma atitude, uso vírgula. Não tem especificação, não uso vírgula. Esse homem é ladrão. Uma outra especificação. Você tem aqui o pronome demonstrativo entre vírgulas. Então, você tem um pronome demonstrativo e está dizendo aqui que esse homem aqui é ladrão. Está especificando, está indicando exatamente quem é. E quando você diz esse homem é ladrão, fica parecendo meio que uma fofoca. Você está falando assim, no alto, sabe? Ninguém sabe quem é esse homem que você está falando. Então, aqui você já deu para você entender que para usar a vírgula do jeito certo, você precisa pensar na intenção da mensagem que deseja transmitir. Se o uso da vírgula não tivesse tantas outras funções, isso aqui já bastaria para você saber usar a vírgula corretamente. Já bastaria você pensar na intenção do uso da vírgula. Só que a vírgula tem muitas funções e é isso que nós vamos ver agora. São muitas as funções da vírgula, nós vamos aqui estudar uma delas, que é essa de separar elementos em uma enumeração. Você vai entender tudinho sobre como você vai usar a vírgula para separar os elementos. Essas outras aqui a gente vai ver em outros vídeos, então fica atento aí no canal que eu vou trazer para você esses vídeos também. Então vamos lá, usar a vírgula para separar elementos numa enumeração. Você pode separar elementos da mesma função sintática, enumerar sujeitos separados por vírgula, apontar características físicas e organizar adjetivos, marcar elementos abstratos por vírgula e pela conjunção e procurar essas frases no livro, que é um dos jeitos de você estudar sobre este assunto. Vamos começar aqui então, mostrando como você faz para separar elementos, como usar a vírgula para separar elementos da mesma função sintática em uma oração. Quando você diz, comprei maçãs, bananas, laranjas e uvas, você está dizendo, essa vírgula está separando elementos com a mesma função sintática. Qual é a função sintática aqui? De objeto direto. Comprei. Comprei o quê? Maçã. Comprei o quê? Banana. Comprei o quê? Laranja. Você poderia dizer, comprei maçã, comprei banana, comprei laranja e comprei uva. Ficaria muito carregado, não daria uma leitura fluida, nem há necessidade disso. Então, o que acontece? Aqui, você vai usar a vírgula para separar esses elementos com a mesma função sintática, dando assim mais fluidez e clareza no seu texto. Vamos lá ver um outro exemplo. Coloquei tudo que preciso na bolsa. Roupa, maquiagem, documentos e os remédios. Observe que aqui a vírgula está separando elementos da mesma função sintática. E aqui, no caso, a função sintática desses elementos... Nossa, muito grande isso. A função sintática aqui desses elementos é aposto explicativo. A gente vai falar sobre aposto, eu falo sobre aposto explicativo nesse outro vídeo que está aqui no card e na descrição do vídeo. Então, você percebe assim, olha, o que foi colocado na bolsa? Está explicando, coloquei na bolsa a roupa, a maquiagem, documentos e os remédios, certo? Usamos aqui a conjunção aditiva e, ou você pode colocar a vírgula aqui, mas para concluir, dar clareza, fluidez na frase, coloca a conjunção aditiva e. Você percebe aqui, então, que a função sintática desses elementos é a mesma. Então, mais um exemplo. Gosto de estudar literatura, gramática e história. Gosto, quem gosta, gosta de algo, a pessoa gosta de estudar. Estudar o quê? Literatura, gramática. Então, isso aqui é um complemento nominal, está completando o verbo. Tem vídeo aqui no canal falando sobre complemento nominal, vou deixar também aqui no card para você.
Observa, então, que a vírgula serve para separar elementos com a mesma função sintática, dando fluidez aí e clareza na sua frase. Então, lembrar esses detalhes é muito importante. Vamos, então, aqui a mais um exemplo aqui, usando a função sintática de objeto direto. Ela comprou sapatos, bolsas, roupas e acessórios para a nova temporada. Você observa aqui que os elementos foram sendo separados por vírgula, explicando aqui, contando o que que ela comprou, certo? Mas esses elementos têm a mesma função sintática. Na festa estavam presentes João, Maria, Carlos e Ana. Observe que a função sintática desses elementos é de sujeito. Na festa estavam presentes o João, estava presente a Maria, estava presente o Carlos, estava presente a Ana. Então você percebe que, se não tivesse separado aqui por vírgula, a gente não sabia se era um sobrenome, não ia dar fluidez no texto, e o texto também ia ficar ambíguo. A gente teria dificuldade de compreender. Tem um vídeo aqui também no canal falando sobre ambiguidade, dá uma olhada que está lá na descrição. Há mais um exemplo da enumeração do sujeito separada por vírgulas. Nós vimos aqui no sentido de enumeração sintática, mas é a mesma coisa que nós vamos ver aqui embaixo, que podemos separar o sujeito por vírgulas, tá certo? Aqui em cima eu dei o exemplo, você viu o exemplo aqui da gente usar, separar vírgulas de acordo com a função sintática dos elementos, né? Ela serve para isso. E aqui nessa frase que eu tirei do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, então vamos lá. 3, 4, 5 anos se passaram. Você percebe aqui, olha, que separou. Parecendo que está mostrando aqui uma dúvida, sei lá, passou um tempo, foi 3 anos, 4, 5, separado aqui por vírgulas, se passar. Sem que ela, vírgula, ele ou eu nos encontrássemos. Você viu que essa enumeração de sujeito aqui está marcada aqui, separada por vírgula, sem que ela, vírgula, ele ou eu nos encontrássemos. Essa enumeração com sujeito, enumerar os sujeitos de uma frase separando por vírgulas. A vírgula serve para separar as características físicas das pessoas, de uma pessoa, organizando aqui os adjetivos e dando aqui, ajudando na descrição daquele personagem, daquela situação que você quer passar, deixando o texto mais claro. Aqui, também uma frase que eu tirei do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o Brás Cubas encontra a Marcela. Então ele faz essa descrição aqui. Reparei que ela era pálida, isso aqui é um adjetivo. Magra, outro adjetivo. Grisalha, e tinha nos olhos um ar profundo e sombrio. Então aqui você vê que tudo são adjetivos onde ele está descrevendo o personagem, tá certo? Então você percebe que aqui os adjetivos foram organizados, então dá para ter uma ideia clara do que ele estava vendo, porque ele descreveu exatamente o que ele estava vendo no personagem. Isso aqui foi usado, o uso das vírgulas, nesse caso, ajudou a organizar os adjetivos, para descrever as características físicas. Pode ser para descrever outros tipos de características, o importante é você entender como usar corretamente a vírgula. Ainda nesse contexto de separar elementos em uma enumeração, nós temos aqui os elementos abstratos marcados por vírgulas e pela conjunção e. É interessante quando você estiver lendo, você estiver estudando, você pegar em um livro, um jornal, uma revista e passar a observar essa função sintática aqui, essa função do uso da vírgula. Quando a vírgula está separando elementos em uma enumeração. E aí você vai lembrar disso aqui, olha. Eu posso separar elementos da mesma função sintática, separar o sujeito por vírgula, eu posso usar a vírgula para organizar os adjetivos, para marcar os elementos abstratos, que é o que nós vamos ver agora. Eu não sei de onde eu tirei essa frase, mas eu tirei de algum livro que eu estava lendo e eu achei ela bastante interessante. Como que ela separa aqui os elementos abstratos, deixando o texto mais claro, mais fácil de compreender. Vi claramente que o mal não estava nas instituições, mas nos homens, nas ideias, nos hábitos e nos costumes. Então você veja bem, você tem aqui a conjunção e tem aqui os elementos abstratos marcados por vírgulas.
Então tá tudo separadinho, não fica aquele texto que não tem muita coesão, fica bem fluido e bastante coerente. Então, esse é mais um uso da vírgula. Isso aqui é mais um uso, uma maneira de separar elementos de uma enumeração, sejam elementos abstratos, seja para organizar os adjetivos. Eu espero que com essa explicação aqui, você perceba como você vai fazer para estudar, para guardar isso. A partir de agora, quando você estiver lendo, você lembra isso. Espera aí, existe uma maneira de separar elementos, de usar a vírgula para separar elementos da enumeração. Você vai bater o olho na frase e vai identificar se é essa a função daquela vírgula que você está vendo. Eu estou falando aqui do livro porque você deve usar os livros, as revistas, jornais, para procurar frases para treinar essa regra de enumeração. Essa regra, você pode enumerar lugares e ações e separar tudo isso por vírgula. Vamos ver os exemplos que eu trouxe aqui para a gente. No livro O Vermelho e o Negro, de Stendhal, eu vi essa frase, eu achei ela bem legal de trazer aqui como exercício. A frase é a seguinte: acompanhou o venerável cura, visitou a cadeia, o hospital, o asilo, fez muitas perguntas. Você observa aqui que você consegue ver a descrição do que estava acontecendo, das ações, né? Ele visitou o quê? Visitou a cadeia, depois ele visitou o hospital, depois o asilo, e aí ele foi fazendo muitas perguntas, ele fez muitas perguntas. Aqui tem uma descrição de lugares e ações que foi tudo separadinho aqui por vírgula. No livro de Dom Casmurro, de Machado de Assis, também você vai ver aqui uma descrição do personagem. Observa isso. Ele possuía uma educação irrepreensível, uma inteligência afiada, um caráter que oscilava entre a bondade e a indiferença. Você observa aqui que as características do personagem foi sendo separados por vírgulas, ajudando a gente a compreender como era esse personagem. Então, na hora que você estiver estudando, procure lembrar disso que nós vimos até aqui. Primeira coisa é lembrar que o uso da vírgula ele é essencial para organizar as ideias, transmitir as intenções e mudar o sentido da frase, como nós vimos aqui. Que dependendo da sua intenção, da mensagem que você quer transmitir, você vai colocar a vírgula e vai mudar o sentido da frase. Então, precisa prestar muita atenção na ideia que você quer transmitir. E que a vírgula tem muitas funções. Então, por isso que além de você precisar prestar atenção na intenção da mensagem que você quer transmitir, você precisa conhecer todas as funções da vírgula. Aqui tem bastante coisa, tem o que eu não coloquei aqui ainda. E nesse primeiro vídeo, você vai lembrar que a vírgula serve para separar elementos em uma enumeração.